E eu ouvi ele falar assim, quem tá aí dentro é minha mãe e meu sobrinho. Só que eu, nesse momento, não passou nada na minha cabeça, porque eu disse, quem chegou aí? Porque só estávamos nós três. Aí, nesse momento, já entrava no meu quarto um indivíduo. Eu não lembro exatamente, sei que ele estava nu, da cintura para cima. Sem camisa? Sem camisa. Bermuda? Era. Tinha tatuagem no braço? Essa tinha. Não sei que tatuagem era, eu sei que tinha uma tatuagem muito grande no braço. E com a camisa amarrada na cabeça? Na cabeça. Que cor era a camisa? Não lembro, não sei. Ela apontou um revólver pra a arma apontada todo tempo e querendo dinheiro, 4 mil reais, que ele sabia que a gente tinha 4 mil reais ali, que ele queria que era um assalto. E começou a revirar o guarda-roupa, jogar tudo no chão e achou meus documentos e olhava e disse assim, a senhora, hein, sua... E ele se dirigia a mim como se eu fosse uma pessoa indecente, assim. Ele olhava a senhora, hein, escondendo dinheiro, assim, com tom de ameaça e querendo celular, que ele ia matar o Arthur, porque ele queria o meu celular. Eles estavam ali para fazer um assalto e eu... muito nervosa, aí ele veio com a fita de fita adesiva na mão e pediu que eu juntasse as minhas pernas, que ele ia amarrar minhas pernas. Depois ele chegou e disse assim, não, que eu também tenho mãe. E ele estava visivelmente drogado, esta pessoa, porque ele estava muito alterado, muito... Não tinha cheiro de álcool, não? Não pude perceber, porque ele estava numa distância considerável e eu não tinha como saber esse detalhe. Mas ele era muito agressivo, fui obrigada, aí tinha um outro que intermediava, que ficava entrando e saindo do quarto e a todo momento, e eu fui obrigada a pedir a intervenção desse segundo, porque ele queria que eu desse o celular a ele de qualquer forma, se eu não tinha, o celular estava em cima da mesa, e o outro disse, não, cara, o celular não sei quem já pegou. As ameaças eram constantes? Constantes. Em que sentido, assim? Que se eu não aparecesse o dinheiro, que eles iriam matar, né? Eram quantas pessoas especificamente? Olha, que ficou comigo no quarto era uma pessoa, de pele clara, e esse da tatuagem muito no braço, e um que ficava indo e voltando. Agora eu não posso dizer quantos eram. Porque mas eram mais de 2? Eu creio que sim, porque um ficava constantemente comigo, o outro que ficava intermediando, que dava a entender que era o chefe da ação, assim, pelo que a gente ouve falar, e o outro que ficava lá com o Eric, porque ele estava em outro recinto com o outro. Entendi. Que era ameaçado também constantemente. Entendi. Eles chegaram a perguntar por Álvaro? A mim não, só quando eles vieram com o celular de Eric, para eu dizer a Álvaro, diga a ele que o menino está passando mal. E aí a arma na minha cabeça, na cabeça de Arthur. Aí nesse momento eu tive que falar para Álvaro que Arthur estava passando mal. Eu falei de um jeito que assim, eu não sei naquele momento que passou na minha cabeça, se eu falei de um jeito que era para ele compreender que algo estava errado. E ele do outro lado falou, Cida, o que é que está acontecendo aí, Cida? O Álvaro lhe chamava de Cida. De Cida. Cida, o que é que está acontecendo aí? Mas eu não podia dizer para ele que a gente estava ali naquelas circunstâncias, né? E aí ele desligou o celular, e aí alguns minutos depois ele chegou e aí o outro ficou olhando pela janela quando o carro parou. Aí quando o carro parou, eu creio assim que eles tenham colocado os dois para entrarem na casa e não deram chance de nenhuma palavra e só ouvi aquela sessão. Aí o que estava no quarto saiu e aí foi aquela sessão de tiros horrível. E aí deu uma paradinha de alguns segundos e deram 2 últimos tiros. E assim, eu digo porque lá no hospital a enfermeira me perguntou se tinha tido luta corporal, porque Álvaro estava com um hematoma muito grande no saco escrotal. Então eu fiquei deduzindo que ele deve ter tomado um chute para poder entrar na casa, ele deve ter resistido assim, e tomou um chute, porque a enfermeira me falou que ele tinha um hematoma muito grande e não havia por que ele estar com esse hematoma, porque ele não tinha tido, assim, nunca tinha tido problemas assim de briga com ninguém, nem tinha tomado, assim, do meu conhecimento, que ele tivesse tomado nenhuma pancada. E depois quando a senhora saiu pra ver comigo? Aí quando eles terminaram essa sessão de tiro, eu só ouvi assim, vaza, sujou.
E aí eu ouvi os passos, e aí foi nesse momento que eu não sabia o que fazer. Quando eu saí do meu quarto, já estava Elisnei caído. E eu não sabia que era Elisnei, eu imaginei que fosse Eric, porque eu não sabia em que circunstâncias que Eric se encontrava. Mas eu suspendi a cabeça para ver quem era. Quando eu vi, era Elisnei, que já estava morto, porque ele não, já estava assim, sabe, totalmente. E meu filho do lado, que eu imaginei que também estivesse morto, mas aí depois de alguns minutos o meu sobrinho chegou. E aí começou a conversar com ele, dizia, não dorme não, dorme não. Aí foi quando eu só queria chegar para dizer, meu filho, tanto que eu pedi para você não se meter com um negócio de sindicato, tanto que eu pedi. Mas aí eu dizia, não adianta eu dizer isso para ele, porque nesse momento não adianta. E eu não tinha como ficar parada, e aí foi quando os celulares dele começou a tocar no bolso, aí eu comecei a gritar e falar para as pessoas, aí a pouco a roça estava cheia de gente. A casa estava cheia de gente, e chegou também depois a polícia, chegou a SAMU, e foi isso. Algum vizinho viu alguma coisa? Depois que eles saíram, Mas o seu Ataíde viu o pessoal do pessoal Não, ele viu porque eles estiveram cedo na casa de seu Ataíde. Perguntando por nós a que horas chegávamos, e aí seu Ataíde com inocência dizia, não, eles só chegam depois de 4 horas, porque a gente trabalhava todo mundo na rua e só chegava depois desse horário. O Álvaro comentou em casa que ele estava sendo ameaçado por alguém? Não comentou assim exatamente, porque no dia 4 de setembro tinham colocado uma emboscada a uns 50 metros lá de casa. E aí passou Eric que ia trabalhar, e os bandidos pegaram Eric e não levaram nada, não quiseram moto, porque disse que estavam procurando alguém. Que eles disseram que estava roubando ali pela região, que eles queriam essa pessoa. Quando o Eric chegou na rua, ligou para falar com o Henrique. Olha, que Henrique era Álvaro, né, que a gente chamava de Henrique. Olha, diz a Henrique para não sair não, que os caras me pegaram aí agora na saída. Henrique ia para a rua realmente ver a noiva. Nesse dia ele ficou em casa, foi nessa noite que ele fez a carta. Noiva dele? A noiva é Thaís. É, ela foi embora para Rondônia, ela não está mais aqui. Depois dos disparos de arma de fogo, a senhora viu alguém falar vaza? Vaza, sujou. Né? Everaldo também já havia sido abordado, seu sobrinho? Por alguém? No dia que botaram a emboscada antes lá, ele foi fechar a porteira quando o Eric saiu. Aí passaram 2 pessoas de moto. Aí perguntaram a ele onde era o sítio do Arthur, que Henrique tinha colocado o rancho do Arthur. O sítio do Arthur. Aí ele falou assim, não sei. Naquele dia ele teve a impressão que era um homem e uma mulher, mas depois a gente deduziu que fossem 2 homens, sem dúvida pela estatura baixa, não sei. Ele disse que não sabia, e aí chegou cá e falou com o Henrique, disse, ó, Henrique passou aí e tal. Aí foi nesse dia que ele se trancou e fez o e-mail e mandou, mas ele, pra gente, ele não comentou nada, assim, ele não queria assustar. Mas me diga uma coisa, o Álvaro chegou a comentar que estava fazendo alguma denúncia de desvio de verba na prefeitura, alguma coisa desse tipo? Nunca falou isso por causa? Não.